Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar as nossas atividades na disciplina de paleontologia. E para a gente iniciar, a gente vai fazer uma reflexão do que vem a ser a paleontologia e como ela pode contribuir para o estudo da vida, para o estudo aqui dentro das ciências biológicas, ok? Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas e espero que vocês aproveitem a disciplina de paleontologia. Bem, eu gostaria de iniciar a nossa aula com uma pergunta. Será que a paisagem que nós observamos, ao menos nessa imagem aqui, no oceano tropical, né, com uma cadeia trófica bem estabelecida, bem complexa, será que ela sempre foi a mesma ao longo do tempo? Certamente não. E como que a gente resgata essa informação? É através da paleontologia e saber o que procurar e o que estudar em paleontologia. Vejam a grande diferença, apesar de ser uma mesma condição ambiental, aqui nós também temos um fundo oceânico, né, de uma região tropical, um oceano quente, raso, da mesma forma que eu apresentei no slide anterior, mas aqui nós estamos falando em termos de 540 milhões de anos atrás. Vejam que nós temos uma cadeia trófica bem estabelecida, todos os animais que estão aí estão em interação ecológica, nessa reconstituição. Mas se a gente fizer um mergulho neste cenário, este cenário é muito diferente daquele anterior que nós acabamos de colocar. Então, a primeira lição que nós temos, e que vocês já sabem, é que a vida evoluiu, né? E a evolução, ela não para, ela é constante. Então a gente vai aprender a olhar e tentar compreender como que esses cenários antigos, né? O que esses cenários antigos revelam para a gente em termos de evolução biológica, tá? O que nos permite reconstruir esses cenários antigos? São exatamente os fósseis e as rochas, certo? É através da paleontologia, portanto, que nós vamos resgatar esta informação antiga. Palaios significa antigo, ontos, ser e logos, estudo. Então, dentro da paleontologia, nós vamos estudar todos os seres antigos, ok? Nada mais é do que o estudo dos fósseis. Bem, ainda em termos de introdução, um dos objetivos que nós trabalhamos dentro da paleontologia é exatamente a paleoecologia. Como que se deram as relações tróficas dos organismos? Como que um organismo, qual era o modo de vida, como que ele se alimentava, como que ele se encaixava aí no seu hábitat de vida, né? Muitas vezes o que nós observamos são linhagens já extintas e que não nos deixam muitas informações. E aí, mas daqui a pouquinho eu conto para vocês como que a gente faz. A gente utiliza de alguns princípios para poder fazer as nossas inferências, tá? Então, a gente gosta muito de saber como viviam os organismos antigos. Quais eram as suas condições ambientais, tá? Aí, depois da paleoecologia, uma outra abordagem que nós fazemos dentro da paleonto é a evolução, né? Um dos objetivos da paleontologia é o estudo da evolução, o estabelecimento e o reconhecimento da origem e das relações filogenéticas. Os fósseis contribuem muito aos estudos de relações filogenéticas, tá? Biodiversidade também é um tema muito interessante e a gente vai ver dentro da nossa disciplina que a biodiversidade variou muito ao longo do tempo e nós vamos descobrir quais foram as razões para que isso acontecesse. Então, se a gente for olhar neste gráfico, nós temos, né? Deixa eu pegar meu lapisinho aqui para ver se... Nós temos a idade, nesse eixo, a idade em milhões de anos, né? Do presente, que é o neógeno, até o comecinho do Cambriano, 542 milhões de anos. E nesse outro eixo, nós temos aqui
os milhares de gêneros, ou seja, números de gêneros ao longo de um intervalo de tempo, isso vai me dar uma ideia de biodiversidade. A curva resultante é uma curva flutuante. Nós temos momentos de maior diversidade, momentos de menor diversidade. Nós temos momentos de pico ou de crise na biodiversidade e nós temos momentos de irradiação de diversidade. Tudo isso a gente vai ver dentro da paleontologia, tá? Bom, a paleontologia, será que ela é essencialmente biológica ou geológica? Na verdade, a paleontologia é uma ciência que se comunica muito bem com essas duas áreas, para não dizer com outras áreas também, mas essas duas áreas, porque necessita de conceitos biológicos e necessita de conceitos essencialmente geológicos. Num contexto geológico, a paleontologia contribui para estudos de paleoclimas, estudos de geocronologia, estudos de paleogeografia, tá? Que é exatamente distribuição de climas antigos, idades e datações de rocha, mudanças de massas continentais ao longo do tempo. A paleontologia contribui para esse tipo de abordagem, que é uma abordagem mais relacionada à geologia. Mas ela também apresenta um papel fundamental para o estudo da evolução e da paleobiologia. Então, é através da paleontologia que a gente consegue traçar, né, a sequência de eventos dos principais momentos da biodiversidade. Todos esses que ficaram registrados nas rochas e as quais nós constantemente acessamos para ver o que aconteceu, certo? Bom, alguns dos princípios que permitem com que a gente consiga atingir esses objetivos de estudo. Só para a gente relembrar, nós temos o princípio do uniformitarismo, muito utilizado dentro da paleontologia, que prevê que processos vitais do passado não teriam sido muito diferentes daqueles que nós observamos hoje, tá? O que muda é apenas a intensidade, mas o processo em si se mantém. O que eu quero dizer é que se hoje chove, antigamente também deveria chover. Que se hoje nós vemos vulcanismo, antigamente nós também deveríamos ver. E assim sucessivamente. Tá? Um outro princípio que a gente tem que lembrar, principalmente na hora de contar a história evolutiva, é o da superposição das camadas. Se lembram? Lá, quando a gente estuda rochas sedimentares, a gente costuma dizer que as camadas que estão mais embaixo numa sequência, elas são sempre as mais antigas, e as que estão acima são sempre as mais jovens. Né? Então, numa sequência de rocha sedimentar, o que está abaixo é mais antigo do que o que está acima, no topo. O topo é sempre mais jovem do que a base. Um outro princípio também é a sucessão faunística, né? Lembrando que a evolução é um processo irreversível. Então, quando a gente vai estudar os diferentes fósseis nas diferentes camadas sedimentares, a gente tem que tomar cuidado muito grande para não misturar, né, o conteúdo de cada camada sedimentar, porque cada camada vai registrar um intervalo de tempo e isso pode ser um momento evolutivo distinto dentro da linhagem que a gente está estudando. Tá? Analogia também estudamos muito, que é quando a gente extrapola para os fósseis as mesmas características ecológicas com base aí nos seus parentescos mais próximos, né? Isso para nós é muito útil quando quando estudamos a questão dos grupos que já estão extintos, tá? Então, se a gente for ver, né, em termos de analogia, nós temos aí uma anatomia muito próxima daquilo que seria algo hidrodinâmico. É a partir de então que a gente infere que esses mosassauros todos foram organismos marinhos, né? E assim, com base nesses 4 princípios, nós podemos acessar todos aqueles objetivos e é o que nós faremos ao longo da nossa disciplina, ok?
Na próxima aula tem mais e eu espero que todos vocês apreciem a nossa disciplina de paleontologia. Até breve!